Olá, eu sou o Michael Doni e nesse curso gratuito eu estou explicando como é possível qualquer pessoa evoluir o equivalente a 3 anos em 3 meses no violão e na guitarra, independente do seu nível atual. E nessa aula eu vou revelar qual o segredo para qualquer pessoa mesmo, tocar músicas de ouvido do zero ao avançado. Eu vou desvendar esse segredo em que 28 anos ensinando, além da minha vida inteira estudando, eu nunca vi isso ser ensinado em escolas e em conservatórios de forma prática. Isso, quando ensinam, demoram anos e anos, quando ensinam. E tem gente que nunca acaba vendo esse conteúdo, esse material, acaba nunca aprendendo isso. E olha, quando isso é ensinado depois de anos, depois de muitos boletos pagos. Você vai aprender essa sacada relâmpago, que na minha opinião é uma das melhores ferramentas para você já usar a partir que acabar essa segunda aula, independente se você é iniciante, intermediário ou até mesmo avançado. Além disso, você vai aprender também como mitos e crenças limitantes te travam e travam muitas pessoas e impedem de evoluir de verdade. Olha, e são muitos mitos que fazem com que as pessoas desistem no meio do caminho. E a maioria das vezes reduzem 10 vezes ou até muito mais o aprendizado. E isso é muito sério. E ainda nessa aula você vai aprender na prática os fundamentos da tão desejada técnica fingerstyle. Olha que louco, aquela técnica onde você consegue tocar, fazer a base, dedilhado e os baixos andando. E isso tudo independente do seu nível atual, se você está começando agora, se é intermediário ou avançado. Dá uma olhada como é bonita essa técnica. Eu vou deixar aqui o meu aluno dar uma palhinha para você ver e já se animar, porque daqui a pouco você já vai aprender os fundamentos para começar a fazer isso também. A minha evolução, de certeza eu posso dizer que foi de 3 meses, porque uma única música eu não sabia tocar sem o auxílio das pastas. E isso é triste, isso desanima, porque às vezes você está em um ambiente que necessita tocar e se não tiver uma pasta do seu lado você não sabe fazer nada. Não preciso falar muito sobre a minha evolução, mas posso dizer que existe o antes do Michael Doni e o depois do Michael Doni. Aprender os fundamentos do fingerstyle vai ser excelente para você que nunca viu falar ou nunca usou essa técnica, e também para você que até já toca um pouco, já tem algum repertório, uma música ou outra usando fingerstyle, mas não sabe exatamente o que você está fazendo. Por que você está colocando o dedo aqui? Qual que é o acorde? Qual que é a posição? O que significa a linha melódica, a harmônica e os baixos invertidos, os dedilhados? Entender esse processo, o porquê que as coisas acontecem, vai fazer com que você consiga solar no braço todo, consiga transportar qualquer música, criar, arranjar, produzir de forma gostosa e simples, entendendo campo harmônico, harmonia funcional, solos, escalas, e eu vou te mostrar já na ordem os fundamentos da técnica fingerstyle. Liberdade é tudo. Se você quer quebrar tudo de forma relâmpago, é estudando certo e na ordem certa. E o mais legal é que isso se encaixa perfeitamente para você que toca por hobby, para você que toca na igreja ou que quer tocar na igreja, ou se de repente você já toca ou quer formar uma banda, e até mesmo para você que toca e quer se tornar um profissional. Então vamos para a revisão. Na primeira aula, além de contar como eu cheguei nesse método literalmente relâmpago, eu ensinei o que eu chamo de principal para quem quer evoluir de forma rápida, de verdade, que é
a clareza correta, a clareza musical. A mesma clareza que aquele meu amigo pianista, meu saudoso mentor e mestre da música, me ensinou e me fez evoluir 3 anos em 3 meses. Eu vou dividir essa clareza musical em 2 partes. 7 erros comuns altamente perigosos que puxam o freio de mão e te trava, tornando o seu desenvolvimento muito mais lento e te paralisando. Erros tão perigosos que podem te levar da euforia, aquele sonho, do sonho à desistência, sem você nem perceber. E o mais grave de tudo é que vários deles são ensinados e incentivados em quase todas as escolas e conservatórios. Eu falo isso por experiência própria, como aluno e como professor. E eu expliquei também as 7 estratégias eficazes para que evoluir 3 anos em 3 meses no violão ou na guitarra seja possível para qualquer pessoa, independente do seu nível atual. Além disso, eu deixei uma atividade dentro do nosso grupo de estudos, lá no Facebook, para você fazer. Como seu professor, eu posso te garantir que fazer essa atividade é o primeiro passo para você evoluir 3 anos em 3 meses. Então, se você ainda não viu a primeira aula, a minha recomendação máxima, olha só, é tão importante isso, é que você pause esse vídeo agora e vá lá e assista o primeiro episódio da nossa série agora. Até porque o primeiro episódio pode sair do ar a qualquer momento. E esse nosso curso foi organizado seguindo uma sequência lógica. Se você perder um episódio, vai comprometer a sua evolução relâmpago. Se você perder um pouquinho que seja, você vai perder muito, acredite. Eu não sei se você se lembra ou não, mas o objetivo desse curso gratuito é justamente explicar, provar e mostrar para você que é possível qualquer pessoa evoluir o equivalente a 3 anos em 3 meses no violão ou na guitarra. Mas é importante que fique claro que qualquer pessoa tem que assistir às aulas e fazer as atividades. E aproveitando, eu quero agradecer a avalanche de comentários dessas pessoas que assistiram à primeira aula. Foi incrível. Eu fiz o possível para responder a maior quantidade de perguntas. E se você ainda não deixou a sua pergunta, ou eu ainda não respondi, fique tranquilo, que eu responderei o mais rápido que puder. É muito legal ver essa comunidade de pessoas interessadas em se tornar violonistas e guitarristas independentes musicalmente. Livre de pastinhas, de cifras, de flechinhas para baixo, para cima e livres desses métodos engessados, ultrapassados de escolas e conservatórios que carinhosamente eu chamo e batizei como um método freio de mão puxado. E você sabe muito bem disso. Eu vejo pessoas comentando, me agradecendo pela iniciativa e atitude na comunidade. Mas é importante ressaltar também que tudo isso só está acontecendo porque conectamos as pessoas, forças, somamos eu e você e juntos iremos muito mais longe. Então agora nós vamos fortalecer ainda mais e quebrarmos mitos e crenças que atrapalham a sua evolução relâmpago. Mitos populares que, de certa forma, acaba criando uma inércia, te paralisando e dificultando o aprendizado. Então vamos lá, chega de mentiras. O primeiro mito clássico, que para tocar bem violão e guitarra, precisa ter o famoso dom. Isso é absolutamente falso. E eu garanto, esse mito deixa as pessoas preocupadíssimas antes até de começarem a estudar. Qualquer pessoa pode tocar violão e guitarra. Já tive centenas e centenas de alunos que nunca tinham tocado algum instrumento. Não sabiam cantar direito, não tinha ninguém mesmo na família que era músico. Todos temos a capacidade de aprendizagem. Temos a capacidade de absorver informações que nos são passadas de diversas formas. E acredito que essas diversas formas é o que faz a diferença. E é por isso que eu falo do método freio de mão puxado. Porque eu cansei de ver pessoas começando com os olhos brilhando,
cheios de vontade, cheios de sonhos, propósito musical. E já se imaginando tocando lá na igreja, em casa, por hobby, tocando numa banda, feliz da vida. E caírem nas armadilhas, assim como eu também caí em muitas escolas e conservatórios. O que tem de professores despreparados na internet também não está escrito. A gente tem que tomar bastante cuidado com essa parada. Então, para dar continuidade na clareza musical que você aprendeu na primeira aula, eu vou repetir. Você tem sim capacidade de aprendizagem. Se isso ainda não aconteceu do jeito que você gostaria, é porque a forma que você está absorvendo as informações foram te passadas erradas. Não era o ideal para você aprender. Cada um é de um jeito e por isso cada pessoa aprende de uma forma diferente. Eu lembro até de um aluno, o aluno André, que antes as pessoas pediam para ele parar de tocar, porque diziam que ele não tinha dom. E em pouquíssimo tempo depois essas pessoas pediam para ele tocar mais. Toca mais aí, André. Dá uma olhada nisso aí. Mas o quanto eu evoluí, o bastante para escutar de pessoas que no início me pediam para ou toca ou canta, ou então para, não dá não, isso não é para tu, tem que nascer com um dom. Então o bastante, eu já evolui o bastante para escutar essas mesmas pessoas dizer, tu melhorou muito, canta aí pra gente. Outra crença limitante que, olha, essa é maluca. Já estou velho demais para aprender a tocar violão e guitarra. Meu, não dá para acreditar nisso. Eu tenho alunos de 60, 70 e até 80 anos. E acredite, eu tenho um aluno de 91 anos. Tenho 89 anos. Antes do método eu não tinha tanto ânimo para estudar. Agora eu estou mais animado para estudar, inclusive para recomendar esse método para outras pessoas que eu acho ele muito eficiente. Eu tinha um aluno que na primeira aula ele reportou o seguinte. Na hora que ele acabou de sentar, ele falou assim: burro velho não pega marcha. E eu falei, meu Deus, calma, não é desse jeito. Ele já nem começou, já começou totalmente desacreditado. E eu fiquei triste com aquilo lá. Mas, seguindo a ordem certa, o conteúdo certo e na ordem certa, ele foi acabando tendo prazer e cada vez mais alegria, aquela paz em tocar. A esposa dele reportava que ele mudou, né? Até parou de tomar remédios, alguns remédios que ele tomava, e por fim ele já estava tocando numa orquestra de viola caipira. Eu sou o Gumercino Bortoleto, tenho 73 anos e gosto de todo tipo de música. Eu sempre tive vontade de aprender, mas eu achava que era difícil. E hoje ainda dizia que burro velho não aprende marcha. Mas aqui eu estou aqui hoje, graças a Deus consegui aprender e aqui eu estou tocando minha viola. Então por isso que eu falo que essas crenças limitantes são como paradigmas, né? As pessoas relacionam ao tempo antigo, onde as pessoas tinham trabalhos que exigiam um esforço físico e depois de velho não conseguiam, claro, de fato, realizar o mesmo trabalho físico. Mas a parte mental e intelectual só tende a melhorar, faz bem para a alma. Música é vida. E acredite, músico é como vinho. Quanto mais velho, melhor. Não tenho tempo para estudar. Meu Deus, tempo é uma questão de prioridade. Tem pessoas que trabalham o dia todo, a noite toda, mas o fato é que se você estudar pelo menos uma horinha por dia, e essa hora pode ser fracionada, meia hora de manhã, meia hora à noite, estudando certo, o conteúdo certo, na ordem certa, e no time correto, você vai evoluir. Isso é fato. É provável, tá aí centenas, milhares de pessoas, mais de 4.000 alunos com resultados e evoluindo e tocando de ouvido. Existe uma pesquisa até de uma revista famosa que fala que as pessoas passam pelo menos 3 horas nas mídias sociais. 3 horas desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E você nem percebe isso. E tempo sim é prioridade. Você pode reservar meia horinha à noite, meia horinha de manhã para realizar o teu sonho. E o fato é que você evolui
3 anos em 3 meses agindo dessa forma, estudando 1 hora apenas por dia. Outro mito que é bem famoso e é totalmente mentira, é algo que muita gente fala porque estuda errado e acaba virando aí um paradigma. Qual que é esse mito, Doni? Não tenho ouvido para música. Meu Deus do céu. Olha, ouvido para música, na verdade, é uma questão de treinamento. É fato, treinar o ouvido é muito simples e muito fácil. Basta ter disciplina. Estudar o conteúdo certo e na ordem certa vai fazer com que o teu ouvido se acostume, ele fique mais sensível. Você consegue um ouvido mais apurado. Um exemplo prático é o mecânico. Ele sabe o problema do carro. Quando você chegar lá, né, fazendo ruídos, ele abre o capô e pede para você acelerar. E ele só ouve, começa a ouvir o que está acontecendo, o barulho, e na hora ele já consegue identificar qual que é o problema. Isso chama-se ouvido treinado. Uma coisa bonita e até mesmo linda, calorosa, amorosa, é quando o bebê tá chorando muito, ele não para, tá chorando, e de repente ele escuta a voz da mãe. Ele reconhece a voz da mãe, ele diminui o choro aos poucos e dá aquele sorrisinho. Também é uma questão de ouvido treinado, porque desde pequeno nossos ouvidos são treinados para ouvir sons ambientes, ruídos, identificar todos os sons que estão na nossa volta. E quando você ouve a música, você sabe qual que é a sequência. Basta montar um repertório âncora. E junto com o repertório âncora, que é um repertório de 30 músicas, você trabalha campo harmônico, harmonia funcional, analisa a música e monta um repertório do teu gosto. Isso com muito gosto, né? Você levanta com vontade de tocar e vai dormir com vontade de tocar através dessa sacada. De trabalhar um repertório do seu gosto e deixar o seu ouvido afiado, um ouvido apurado. Sim, é a questão de treinamento. Quando, por exemplo, eu pego o violão e começo a tocar uma sequência de acordes, para mim é tão comum e repetitivo que eu começo a reconhecer em várias músicas. Quando eu toco uma música do Tim Maia, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Você vê que a sequência, ela a princípio pode ser, para quem está começando, algo novo. Se você pegar uma outra música do Tim Maia que tem a mesma sequência, ó, em Lá, você é algo assim. Olha só, a mesma sequência. Baby. Essa sequência, já consegui fazer uma conexão. Nossa, o Tim Maia gostava dessa sequência, porque é uma sequência que fez bem para ele. Tem mais. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. Olha só, mesma sequência, vivendo, e aquele adeus nem pude dar. Então toda vez que eu toco, eu lembro. Chama-se cadência. Quando a gente treina várias cadências, as cadências são maravilhosas para treinar os nossos ouvidos. Então existem várias e várias músicas com cadências que você pode tocar 1 trilhão de músicas sem precisar decorá-las, e sim treinando o ouvido. Antes de eu montar o meu repertório âncora, eu não conhecia, eu não identificava essas cadências. Meu ouvido não conseguia entender a conexão entre esses acordes. E agora ficou muito mais fácil eu identificar, da mesma forma que ficou fácil para todos os meus alunos. Os meus alunos conseguem identificar, tirar música com facilidade de ouvido, sem precisar de cifras. Outro mito clássico: não consigo me libertar das cifras da minha frente, das benditas pastinhas. Isso não é possível para mim.
Meu Deus, tocar sem pastinha, tocar sem cifras é muito mais simples do que você imagina. Claro que é possível. Há 28 anos dando aula, eu conheci literalmente milhares de alunos. Só online são mais de 4.000 alunos. Então existem técnicas que fazem você avançar em semanas e você vai se livrar rapidamente da cifra. Uma das técnicas que eu ensino também, além do repertório com as suas músicas preferidas, parte da harmonia. Entender campo harmônico é entender a música de uma forma rápida. Existem padrões que eu vou te mostrar agora, padrões visuais no instrumentos que eu chamo de padrão T e padrão L, que eu ensino, são ensinados na plataforma e você memoriza um desenho que é muito repetido praticamente em todos os estilos musicais, independente do tom. Olha que louco, tocar em qualquer tom que estiver a música. Por exemplo, o padrão T, né, que a galera sacou, quem toca, o seu Zé que já toca nas festinhas, que é o padrão, aquele que tem a tônica aqui na quinta casa e tem o quinto grau aqui na sexta, usando o shape do Fá, e o sexto grau na quinta casa, né, que é o sexto grau, que é o Lá menor, e o Fá, quarto grau aqui na primeira casa, shape de Fá. Então fica, forma um T, porque a nota está aqui embaixo, subo e faço aqui um T. Então vira realmente um T. Para quem enxerga, quem está tocando, enxerga esse T. Esse padrão T, a galera toca a noite toda, numa festa, num churrasco, no que for. E eu vou dar exemplos de música, por exemplo, vou tocar um rock. Ó, Dó, Sol, Lá menor e Fá. Ó. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Deixa a urbana, ó. Que você vai me entender. Dá pra tocar a música Dona Maria, não tá no tom, mas se eu fosse mudar é só transportar o shape, mostro já já. Deixa eu namorar sua filha, desculpando a ousadia. Tá vendo, ó? Oh, woman no cry. Oh, woman no cry. É um padrão T. Nossa, o tom tá outro, porque eu tô dando exemplo na mesma região de Dó. Chora, me liga, né? João Bosco e Vinícius. De novo, pede socorro, quem sabe eu vou. Olha aí, ó. Agora, se eu quiser mudar de tom, é só transportar a região, ó. Ah, tá baixo, chora, me liga. Eu tô em Dó, levo pra Ré, levo um tom. Aí o T continua, ó. Eu vou dar exemplo agora com outra música. Eu posso tocar uma versão do Zé Cabaleiro ou o próprio Charlie Brown. Ela achou o meu cabelo engraçado, proibida pra mim não ir. Posso fazer uma versão dedilhada? Ela achou o meu cabelo engraçado. Padrão T, ó. Proibida pra mim não ir. E as pessoas enxergam esses padrões e tocam em qualquer tom. Rápido, eu vou fazer em rock agora. Ela achou o meu cabelo engraçado, proibida pra mim não ir. É um padrão D. Te dei o sol, te dei o mar. Meteoro da paixão, mesma coisa. Eu não pude acreditar, como é bom poder te amar. Que é o Mi que eu poderia estar tocando aqui, tá? Mas eu usei um padrão T para trabalhar o transporte e mudar de tom com facilidade e reflexo. Aí tem o padrão L, que também é fácil, ó. Esses dois padrões já dá para você fazer uma festa grande, tocando um repertório grande. Em Sol, por exemplo, se eu usar o quarto e o quinto grau, que são os de função principal dentro da tonalidade, ó. Sol, o quarto grau que é Dó, Sol, Lá, Si, Dó, tá embaixo. Sempre o quarto grau tá embaixo. E depois o quinto grau que é Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, rock and roll, Ramones, o que você quiser. O pessoal usa muito em sertanejo, ó.
meu corpo quando olha pra mim. Eu ando a 1000 por horas, eu estou a fim de abrir as portas pra elas, meu coração. Então olha só, o padrão L, pra quem tá tocando enxerga o padrão L, porque é em cima, embaixo e forma esse L pra quem tá tocando, tá? Se eu quiser tocar em Lá, ela arrepia meu corpo quando olha pra mim. Tá bem? Tá vendo? Só mudei de tom. Quero subir mais, só que eu não alcanço o tom. Ela arrepia meu corpo. Pra quem uma voz feminina, por exemplo, já vai dar certo. E enxergar o padrão T e o padrão L é show, é fantástico. Já ouviu falar daquela galera que fala, sou autodidata, nunca fiz aula? Daquele cara que tá sempre no churrasco lá quebrando tudo. Não que ele tenha aprendido tudo, mas ele já conseguiu enxergar esses padrões. E é batata, é show de bola, é chover no molhado, porque se você enxerga esses padrões que eu te mostrei, nada te impede, né? Um desses padrões, nada te impede de você tocar sem pastinhas, sem cifras. Fora as outras técnicas, como o repertório âncora, harmonia funcional, cadências, que é uma delícia, que vai reforçar ainda mais o seu ouvido. Um pouquinho das minhas dificuldades que eu tinha anterior, o exemplo tá aqui, ó. Música pra mim era só assim, na pastinha, tá? Não tinha muito o que fazer, não sabia o que fazer. Perguntava para amigos, outras pessoas, como é que se descobria, qual é a nota que vinha depois, como é que sabe tocar, como é que faz aquilo ali. Em um mês, com as aulas do Doni, né, eu já consegui tirar de ouvido já 3 músicas, né, simplesmente pelo método dele. Só que sempre dependendo de cifras, né, nunca consegui evoluir, achava coisa de outro mundo uma pessoa tocar sem olhar as cifras, né. Mas eu tô vendo que é possível. E o último mito que eu trouxe é aquela galera que fala, eu não consigo porque minha mão é pequena. Minha mão é pequena, não dá para fazer os acordes. Isso é um mito falso. Não existe a falta da técnica porque você tem a mão pequena. Basta você girar, movimentar e encontrar as posições corretas. Eu não vou falar muito não. Eu quero que você veja com seus próprios olhos essas crianças tocando e fazendo uma apresentação ao vivo. Lindo, não é? Tudo é técnica, é o jeito que você digita, coloca o dedo próximo à casa. Então sua mão é totalmente livre para se movimentar. O polegar aqui é uma alavanca. Ela pode se mover, tá? Pode se mover para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado. E seus dedos podem... Minha mão também não é tão grande assim, mas a questão é o movimento. Agora, se essas crianças tocando não foram suficiente para você que ter mão pequena, teria que ter mão gigante para tocar violão, veja só essa pessoa que nem braço tem tocando. Dá uma olhada. Então fique tranquilo. Qualquer pessoa, criança, adulto, pode aprender música sim. Os mitos são muito fortes e têm um poder de influenciar profundamente as pessoas. O modo como se faz as coisas é a que as tornam complicadas ou simples demais. A maneira como você enxerga as coisas influencia diretamente no resultado. Isso não é autoajuda não, é fato. E eu tenho até alguns estudos de casos de alunos que, se acreditassem em alguns desses mitos ou crenças, jamais poderiam falar esse tipo de coisa hoje. O método fez com que eu desenvolvesse essa habilidade de tocar de ouvido. O método tem me ajudado bastante. Impressionante a didática que você usa e que tem alavancado muito, entendeu? Até para tirar as músicas com muita mais facilidade, obedecendo aquelas sacadas que você dá, né? Os solos então nem se falam.
fato do calo no dedo doer já nem importa mais em função do resultado. Ele explica direitinho, principalmente esse método de estar assim treinando o dedilhar, que eu não tirava nem o dedo do lugar. E agora já estou levantando, faz uns dias que eu estou treinando, mas está muito interessante. Olá galera, eu sou Thaís Cristina Castanho, tenho 27 anos, sou deficiente visual. Eu também passei pelas buscas incessantes de ter o objetivo de aprender a tocar violão. Dentro desses 6 anos que eu venho procurando através de vídeo no YouTube que eu não conseguia entender ou que não tinha uma descrição precisa para mim, são esses 4 meses que estão me fazendo a aprender mais. E agora você vai entender de uma vez por todas como é possível e por que muitas vezes acontece de alguém que nunca foi numa escola de música, nunca teve um professor na vida, nunca teve uma aula de violão sequer, e toca um monte de músicas e até tira músicas de ouvido. Eles fazem isso de forma intuitiva, mas o fato é que tem uma matéria que só ensinam em escolas de músicas e conservatórios muito, mas muito depois do que deveriam, porque certamente isso destravaria e aceleraria o desenvolvimento de muitas pessoas e evitaria muitas desistências, frustrações, desperdício de tempo, energia e o que mais? Dinheiro. Mas a pergunta é, você acha que eles invertem isso, que daria perfeitamente já para ensinar logo no início, para a galera já disparar e sair tocando bonito, por coincidência, por acaso, por engano ou por conveniência? Já que quanto mais dependente você ficar, mais tempo você ficará preso. A resposta é óbvia, né? Mas tire suas próprias conclusões. O nome desse conceito, dessa matéria é harmonia funcional. E agora eu vou explicar o porquê, quando aplicada desde o início, no comecinho, ao invés do fim, faz com que qualquer pessoa desenvolva muito mais rápido do que seguindo um método freio de mão puxado. É muito mais gostoso, é muito mais artístico. E eu vou explicar agora para você no Flipchart como isso tudo funciona. Veja como muitas pessoas aprendem a tocar sozinhas. Já viu aquele carinha lá? Ou aquela pessoa que fala assim para você: nossa, eu toco, nunca fiz aula, aprendi sozinho. Ou aquele seu Zé que pega o violão lá no churrasco e toca um monte de música e você fica olhando e fala, não é possível. Faz 3 anos, 4, 10 anos que eu toco, eu não consigo tocar uma música sem olhar na pasta. Meu Deus, o que ele tem? Será que ele tem o dom? O cara nasceu para isso? Mas a grande sacada é que muita gente que fala que aprendeu sozinha, na verdade, existe uma pequena mentirinha aí, que sozinho ninguém aprende. Ainda não existe uma nave espacial que vem aqui, vem abduzir a pessoa e devolve ela aí sabendo tocar violão e guitarra. Na verdade, existe uma sacada que eu vou te mostrar aqui agora. Eu conheço os dois lados da moeda. Vivi a vida inteira, há 28 anos que eu dou aula, e eu sei muito bem como que isso funciona. E essa grande sacada é uma sacada meio que invisível, porque as pessoas não entendem realmente. Falou, pô, eu estudo, gasto a maior grana, eu gasto com transporte, pago conservatório, material, e não consigo tocar, não aprendo, minha pegada é ruim, eu não sei batida direito, não consigo tocar as músicas sem olhar. E essa parada é doida, porque você vê a pessoa tocando sem pasta, sem nada, e ela fala que é autodidata, né, conta essa versão, que eu vou te explicar já já, você pira, você fala, não é possível, sou eu mesmo que não nasci para coisa. E não é verdade. Existem várias formas de aprender e enxergar padrões nas músicas. Esses padrões são padrões invisíveis. E essas pessoas têm uma sacada que chama-se escanear o braço do instrumento, ou escanear o músico. Isso aqui vai funcionar para você também. A partir dessa aula, você vai começar a usar esse recurso, essa ferramenta, a partir de agora. Por que que algumas descobrem essa sacada primeiro que as outras? Daí, adiantando, é muito for explicar com mais detalhes, mas é muito fácil, é muito simples. Isso vai depender do ambiente que ela está,
com os colegas, as amizades, com o círculo de amigos que ela tá, para ela escanear. Ela tem um amigo, o melhor amigo dela não para de tocar violão. Pô, ela saca os padrões ali mais fácil do que você não tem ninguém ao teu redor que está tocando, mas você tem essa paixão, esse interesse. E a única pessoa que te instrui é a pessoa que você chama de autoridade, que é o teu professor. E teu professor, muitas vezes, ele não tem aquela paixão em ensinar. Às vezes o cara é bom, toca muito, o cara é fera, mas ele ensina seguindo aquele método tradicional, ou até obsoleto. Ou às vezes ele não sabe ensinar mesmo. A parada dele é ser músico da noite, tocar bem. E ensinar música como arte dá trabalho, porque você tem que sentar com a pessoa e falar, vamos tirar um som, explicar a música como arte, os padrões, tirar toda aquela parte teórica, que é legal até um certo ponto, né? A gente tem que estudar 80% prática, 20% teoria. E ensinar dessa forma, que às vezes é pesado para o professor, e ele talvez não tenha esse interesse. E muitos professores também não querem nem saber, outros nem sabem que essa parada existe, porque eles ensinam da forma que eles aprenderam. Então eu vou explicar por que também você não descobriu isso antes, e algumas pessoas já descobriram. Por que as escolas e conservatórios não treinam seus professores, não tem uma didática para ensinar essa matéria logo no início? Eu acabei de falar agora mesmo algo parecido e já dá para a gente tirar algumas conclusões sobre isso. O mito é o seguinte, é que ninguém aprende a tocar totalmente sozinho. Isso é impossível. Você encontrar um violão no deserto e sair tocando. Você tem que tirar alguma informação de algum lugar, de uma revista, de um amigo, um colega, de alguma fonte, e isso tem que sair. É o modo scanner que eu vou te falar já já. São fontes que a gente busca esse tipo de informação, né? Esse tipo de sacada, que eu chamo de modo scanner. Vou até brincar já já. Quando você está com o modo scanner ligado para alguns padrões, tá? Olha só. O que são padrões? Repetições que existem nas músicas. Quando você tira uma música na internet, a música na internet tá uma maior bagunça, desorganizada. Eu até brinco que eu falo que está no formato linguiça. Ela tá totalmente esparramada, né? E as cifras delas estão todas deslocadas e você não consegue enxergar a família, a tonalidade, o campo harmônico numa ordem legal para você analisar a música. E muitas vezes o site abre para outras pessoas corrigirem. E quem está aprendendo vai lá, coloca um acorde errado. Outro absurdo é quando você vai lá, pega, imprime essa música, a letra está muito pequena, você vai lá, coloca no Word, dá um zoom, os acordes saem todos do lugar, sai tudo fora. Aí você vai tocar a música e começa a mudar os acordes no lugar errado. Teu ouvido fica maluco, fica feio, fica errado. Você está tocando a música de forma errada, mudando os acordes no lugar errado. Então, beliscar na internet, garimpar na internet, é um risco que você corre, que ao invés de você melhorar, você tem grandes chances de piorar, endurecer seu ouvido. E isso é algo que, assim, muito prejudicial. Vamos que vamos, então. Os padrões que essa galera encontra, tá? O que eu ensino, né? Nossa, nos primeiros meses a galera já começa a tocar de ouvido de uma forma rápida, se livra das cifras através desse pote de ouro que eu falo muito, né? Eu já tive aí o José Bocalão, também o Marcos Vinícius, José de São Paulo, Marcos Vinícius lá de Minas Gerais, são dois alunos que me surpreenderam. A nossa proposta é 3 anos de evolução em apenas 3 meses de estudo. Os caras conseguiram em 1 mês e meio, em 2 meses. O próprio Aídes Toledo, do Rio de Janeiro, de Caxias, que era aluno, em um ou 2 meses ele virou professor e começou a ensinar o pessoal da igreja. Em alguns meses ele já tinha
12 alunos já fazendo apresentações recital na própria igreja. E inclusive ele até chegou a pedir autorização para mim para poder usar essa metodologia que foi revolucionária para ele e para os próprios alunos dele. Então são histórias e situações que você se encontra para você aprender a tocar de ouvido mais rápido do que outras. Imagina você chegar na casa do teu amigo, ele tem um violão, toca aí pra gente, aí você fala assim, pô, não trouxe minha pasta, não consigo tocar nenhuma música. Ou chega um grupo de amigos na sua casa, no teu churrasco, e você tem que ir lá pegar a tua pasta para poder tocar uma musiquinha. É doído, né? Então é o seguinte, as fontes principais são amigos que te acompanham o tempo todo. Estou explicando o porquê que algumas pessoas aprendem a tocar sozinha, são autodidatas. Na verdade, elas têm essas fontes, são amigos que ela tá lá vidrada, vendo o cara tocar uma música que tem 2 acordes, né? Vou pegar aqui como exemplo, música simples, mas como um exemplo. Os Paralamas do Sucesso, uma banda de rock, também foi gravado por uma dupla sertaneja, que é o Rio Negro Solimões. Em Ré e Lá 7, o cara, por mais que eu pense, que eu sinta e eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas todo, o sol vem a lua enlouquecer. Pô, a música tem 2 acordes, a música inteira. Aí o cara sacou, falou, pô, o cara faz Ré e faz o Lá 7, Ré e Lá 7, Ré. Aí ele vê que ele toca outra música, um forró, por exemplo. Ainda me lembro do seu caminhar, teu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, é aquele jeito que ela tem. Olha só, 2 acordes, o cara já conseguiu tocar 2 músicas, 3, 4, 5, 10, 100 músicas. E ele viu que aquilo lá, ele ligou o modo scanner dele e viu que aquele amigo dele falou, pô, cara, você só faz isso e consegue tocar esse monte de música? E muitas pessoas não se ligam para isso. E é fácil entender isso aqui, porque você pode estar em ambientes que isso acontece, você pode... Que ambientes? Na igreja. Você pode estar numa banda onde você gosta da galerinha lá que toca um rock, e você vê o cara fazendo lá na guitarra o tempo todo. Você pode estar numa roda de amigos tocando música. Esse modo scanner é muito louco. Porque com 3, 4 acordes você consegue tocar 1000 músicas. E a hora que você vê que aquele padrãozinho é chuveiro molhado, meu amigo, já era. Você consegue virar o tal autodidata, o seu Zé lá da festa. E esse modo scanner é o seguinte. Então imagina só que na sua casa sua esposa está grávida. Ou sua irmã está grávida. Sua prima. Não sei. Alguém próximo de você tá grávida. Aí o que acontece? Você começa a ver bebezinhos o tempo todo, carrinho de bebê, então nem se fala. Por quê? Você se conectou com a parada. E quando você quer comprar um carro, você quer comprar um carro daquele modelo, daquela cor. Antes você não via aquele carro, mas você passa a ver aquele carro, aquele modelo e aquela cor, um monte. Você fala, pô, parecia que não tinha na minha cidade, mas tem um monte. E esse modo scanner funciona da mesma forma. Quando você tem interesse em algo, você foca. Você começa a escanear e você começa a fazer igual. Então a sacada é o seguinte. Você sabia que com 3 ou 4 acordes é possível tocar mais de 1000 músicas? Se não sabia, agora você sabe. E você pode montar o seu repertório âncora, seu RAM. Eu ensino esse repertório âncora, que é um repertório de 30 músicas, onde você estuda repertório âncora, de 30 músicas, mais as músicas que você mais ama, as músicas que você mais gosta, mais harmonia funcional, para analisar o que você está fazendo e enxergar os padrões que a galerinha aqui saca. E quando você toca 30 músicas, caem as fichas, e você fala, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? E esse é o jeito mais certo. Como dizia o mestre Hermeto Pascoal, você primeiro aprende a falar para depois escrever. Quando você começa a tocar, tudo faz sentido. A música é arte, a música é gostosa,
te dá prazer, você levanta com vontade de tocar, você vai trabalhar pensando no chegar em casa, pegar o instrumento e vai dormir com vontade de tocar. 4 acordes, 3 batidas, você é o cara. Isso é fato, ó. 4 acordezinhos aí que você aprende, mas aí 3 batidinhas, pronto. Você já quebra tudo na festa. Você consegue tocar bem na igreja, você consegue fazer um monte de coisa. Você não é o mestre, mas você tem uma habilidade boa e já consegue fazer com que muita gente encha a tua bola. Você é o cara. Você é o cara, não sabe tudo ainda, mas você é o seu Zé. Aquele seu Zé que eu falo. E eu vou mostrar uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. Como que as pessoas sacam isso, né? Elas, acabei de falar agora, até deixei escrito, elas ficam vidradas no que os outros estão fazendo. Igual aconteceu comigo, já fiquei, falei, pô, o que o cara tá fazendo? Repete aí, ele faz de novo, aí eu via outro tocar, um guitarrista, um violonista. E o grande resultado que eles obtêm através disso, algumas pessoas fazem totalmente ao contrário. Inclusive eu tenho vários alunos que eu tô fazendo eles fazerem tudo ao contrário, porque eles são gênios em teoria. Eu já toquei com professores de piano professora de piano formada com 12 anos de piano. A gente foi tocar junto. Inclusive eu fui tocar violino, tá? E a gente foi tocar uma peça e a gente seguiu lá a partitura dela, show de bola, tocou outra. Mas a galera que estava na festa começou a pedir outras coisas, populares. Aí eu peguei o violão também e falei, vamos tocar, vamos puxar aí. Ela falou, infelizmente eu não tenho uma partitura dessa música. Pô, ela não sabe campo harmônico, ela não sabe harmonia funcional. Isso é doído para quem gastou 12 anos em um conservatório para se formar em piano e virar professor e ter uma resposta dessa. Além de ser vergonhoso, é algo frustrante. Então, seu Zé é o cara que nunca estudou teoria na vida. É o cara que não precisou quebrar a cabeça fazendo contas para poder se divertir, tirar som, fazer as batidas dele, alegrar, fazer a galera dançar, pular. Às vezes, quando você foca em teoria no começo, muita teoria, você começa a querer dar uma explicação para tudo que você vai fazer. Você vai tocar uma música, parabéns para você, você quer fazer um cálculo por que aquela música existe. Você quer fazer conta. Você quer tentar explicar matematicamente por que aquela música está daquele jeito. E as pessoas que enxergam a música como arte, e é o que você deve fazer o tempo todo, você vai praticar, você vai tocar com sentimento, com dinâmica. Pegar uma música e vai lá fazer com que a música tenha cenas diferentes, suave e refrão com dinâmica. E break, ó. Só vocês. Essa variação de volume, essa dinâmica, essa expressão, esse sentimento, você tem que viver, sentir, tem que estar aqui. Então, aprender a música como arte é possível dessa forma. Quem toca ao contrário, aprende aquelas flechinhas, chá com pão, e fica tocando aquela musiquinha que dá sono, que eu chamo de pisar em ovos. E vai lá, toca uma música igual, toca outra música igual, toca outra música igual. Já vi gente tocar a vida inteira desse jeito. E cara, meu Deus, isso realmente, ou você desiste no meio do caminho, ou põe em cima do guarda-roupa, ou coloca o violão ou a guitarra no OLX. Por que que as escolas e conservatórios não ensinam isso logo no começo? Foi o que eu falei, né? E estou repetindo. Primeiro, tá? Eles não querem que você conquiste essa liberdade musical.
Se você conquistar essa liberdade musical e entender a parada, você dá linha na pipa, como se diz aqui no interior, você vai embora. E aprender a música como arte, tá? É você ter um feeling pro negócio. E passar o feeling, passar a emoção. É como você explicar para uma pessoa qual que é o sabor do chocolate sem ela nunca ter aprendido. Como a pessoa pular na água e aprender a nadar sem ler um livro. E isso aqui dá trabalho, por isso que eles não querem. Eles querem que você siga os livros e os métodos que eles passam e ficam por anos até você não entender nada do que você está fazendo. Você toca mecanicamente sem ter nenhum tipo de sentimento, nem liberdade musical. Porque se tiver liberdade musical e criatividade, você sai, vai embora, você começa a dar aulas até. Você vai ter a recorrência, a mensalidade, é o que importa para eles. Os métodos são obsoletos e eles não querem mudar de jeito nenhum. É um método fulano de tal, tem o nome do cara lá. Aquele cara lá ele escreveu o livro dele pensando num perfil de aluno. Mas tem gente que é bom de ritmo pra caramba, mas não entende muito de harmonia e não é bom de solos. Tem gente que sola muito, mas não é bom de batida. Eu tenho alunos que entraram comigo que só dedilhava e não sabia de batidas. Hoje é completo a parada. Mas um livro não transforma um músico, porque o livro não tem som, tem apenas papel. Não criar uma comunidade, eles não criam comunidade onde os alunos trocam experiências. É um ambiente favorável para que você evolua. É igual uma planta, quando você coloca uma planta onde tem as condições, né, de sol, de umidade, de chuva, que são favoráveis, ela tende a crescer e desenvolver e dar frutos. Se ela está na sombra ou se ela não tem água suficiente, ela morre, como acontece quando você não está num ambiente favorável. Isso aqui não existe em conservatórios e escolas de músicas. Músicos que não sabem ensinar. Ah, mas meu professor, cara, ele toca pra caramba, mas ele ensina. Eu já tive professores, eu tenho uma escola física, professores que tocam com vários artistas. Vários professores que tocam com vários artistas. Alguns não gostavam de dar aula. O cara não tem paciência, o cara tá muito evoluído, então ele quer se autopromover. Então, quem tem paixão em ensinar é uma característica da pessoa. Então, isso de ensinar arte, isso de ensinar teoria, é totalmente dois mundos diferentes, tá bom? Ou talvez o músico, ele não sabe ensinar essa parada, não sabe ensinar música como arte. Eu preparei aqui para você como que se fosse um andamento, se fosse o seu Zé, começando hoje, né, o seu Zé, até 1 ano de estudo. E uma pessoa no conservatório tradicional. E uma pessoa numa escolinha baratinha lá, que o carinha abriu e tá dando aula. Como que seria o andamento dessa galera? Doni, como que você sabe disso? Pô, faz 28 anos que eu dou aula. Eu já dei aula em escolas, vários conservatórios, montei uma escola, faz 22 anos que eu tenho uma escola de música. Já toquei com vários artistas, viajei com um monte de gente e estudo música há muito mais tempo do que isso. E eu vi isso tudo aqui acontecer e acontece o tempo todo. O seu Zé é aquela historinha, tá? Isso aqui, ó, é o nosso quadro de desenvolvimento. O seu Zé, na primeira semana, quando ele saca, quando eu falo seu Zé, pode ser um rapaz de 18, 20, 30 anos, pode ser uma moça de 15, de 40 anos, pode ser um senhor de 60 anos também, eu criei esse personagem, o seu Zé, porque é essa galera que chega no churrasco com o violãozinho debaixo do braço e faz todo mundo feliz. E como que seria o andamento dele? Preste bem atenção. Na primeira semana aqui, o seu Zé sacou 3 acordes. Ele falou, pô, dá pra tocar 3 músicas. Ele vai lá, toca Saudade Minha Terra. Que mais? Puxa lá. Você me pede na carta que a gente desaparece. Todo mundo canta junto.
E aí o seu Zé fala, meu Deus, ele anima pra caramba. E o seu Zé não sabe nem o nome dos acordes. Mas ele sentiu, ele teve feeling, né? Quem conhece Hermeto, eu falo muito do Hermeto Pascoal, mas quem conhece esse gênio, que é famoso no mundo inteiro, um brasileiro, que já regeu orquestras de vários continentes, tá? Começou dessa forma. Enquanto isso, mesma pessoa que entrou na mesma semana, na primeira semana, entrou no conservatório, ele já cai na mão de um professor que já vai passar a teoria básica, mais um caderno de música para ele começar a fazer os treinamentos teóricos. Você tem que entender as estruturas. Numa escolinha baratinha, tá? Vamos pensar isso aqui. Numa escolinha baratinha. Aqui, ó, isso aqui varia entre R$250 a R$500, depende do estado. Aqui o caboclinho, aqui o caboclo vai pagar aqui R$150 aqui, ó, uma escolinha barata. O cara já começa a fazer exercício. Ó, você vai colocar o aqui, vai fazer esse exercício aqui, você faz, na semana que vem você volta. Você precisa fazer exercício para poder aprender a tocar. Beleza, seu Zé já tá tocando aqui. Daqui um mês, vamos pensar daqui um mês, para o negócio não demorar muito. O seu Zé já aprendeu mais 6 acordes e já tá tocando 7 músicas. E ele tocando 7 músicas, ele já tá mais feliz. Fala, pô, que legal, tô desenvolvendo. Porque ele sacou, ele teve percepção, ele tá fazendo as batidas dele, que vem intuitivamente a parada. E enquanto isso, nas escolas de conservatório, o cara tá aprendendo pentagrama, clave de sol, semínima, colcheia, solfejo, subdivisão rítmica, teoria básica, parte 2, exercícios no caderno de música. Como eu sei? Eu fui professor de violino, já ensinei essa parada aqui. E para violino isso aqui faz muito sentido, mas para violão, a praticidade, até para violinos, eu costumava inverter muito essa matéria aqui. Eu já fazia a galera tocar na primeira aula. E no violão também. Na primeira aula, a galera saía tocando 2 músicas, chegava em casa, a mãe falando, meu Deus! E aqui ele vai estar aprendendo a primeira música, que é uma música folclórica, que pode ser o que você imaginar. Mas o tab, a tablatura dessa música lá, que é um sistema bem antigão. No terceiro mês, o seu Zé, eu tô pulando etapas aqui, tá bom? O seu Zé já tá inventando umas batidas, tá? Ele já tá brincando com o violão, pra cima e pra baixo, e fazendo... Ele falou, nossa, essa parada aqui é legal. Ele criando batidas, renovando, porque batida não tem regra. Ritmo, aliás, nada tem regra na música. Então, quando o seu Zé começa a criar novidades, ele já começa a ser convidado para as festinhas, para o churrasco. Porque aqui ele já está tocando umas 12, 15 músicas. Ó, vamos fazer um churrasquinho, chama lá o seu Zé. E o seu Zé já vai lá com a maior alegria do mundo. Enquanto isso, no conservatório, a galera está estudando lá, tocando algumas músicas, lendo muito, travado, sabe? Leitura, como se você fosse um robô, totalmente mecânico, sem saber o que está fazendo. E acredite, o aluno, você pode estar passando por essa experiência, não tem culpa de nada, porque quem te passou isso aqui foi uma autoridade, um professor, e você acredita numa autoridade. Uma autoridade pra gente vale muito, né? Quando você tá passando mal, ver uma pessoa de jaleco com um estetoscópio aqui, você fica feliz, fala, meu Deus, doutor, né? Você tá numa situação de apuro, você vê um policial. Então, autoridade, um professor como autoridade, você confia nele, tudo que ele falar pra você, você faz. Nem que ele falar 5 anos, 10 anos, você vai lá acompanhar o que ele vai falando. E na tua cabeça você tá aprendendo. Isso você tem que acordar agora o mais rápido possível. E lá na escolinha baratinha que você paga, pô, não é baratinho, o cara tá te perguntando assim, e aí, que musiquinha que você gostaria de tocar hoje? Aí você fala assim, gostaria de tocar a musiquinha lá do Jorge Mateus, ou de qualquer dupla, qualquer banda, uma banda de rock, aí vai lá,
pega a folhinha, imprime, te dá a musiquinha, aí você vai lá no chá com pão, para chegar na palavra maneira, você muda o acorde, a posição. Aí que chega na outra palavra, você muda devagarzinho a posição, mas você não sabe a conexão que tem aqueles acordes. Por quê? De onde está saindo assim? Por que um acorde vem depois do outro? Qual que é o sentido disso? E você tem que saber o sentido disso, sabe quando? Na primeira aula. Saber que um acorde prepara, que o outro resolve. Saber que um acorde tem movimento harmônico, que tem acordes que são alegres, né? E acordes tristes. Saber que tem um acorde que causa preparação e que tem resolução, tensão e relaxamento. Quando você sabe isso de cara, você sabe o sentido da música, que a música tem um movimento harmônico. Porque música é sentimento. Se você não sente nada disso, toca mecanicamente, só muda a hora que tá aparecendo uma letrinha em cima da música, você vai ficar 50 anos tocando sem saber o que tá fazendo. Enfim, daqui 6 ou 9 meses, o seu Zé não virou um gênio no violão, não. É muito difícil. Porque ele, sim, ele vai precisar de um estudo mais elevado, ele vai precisar de teoria. Teoria faz parte, vai levar você para o próximo nível. Teoria para dar nome nos boizinhos. Aí você estuda a harmonia funcional, tem que estudar o sistema CAGED, conhecer o braço do instrumento, estudar modos, estudar escalas, estudar solos, acordes de diminutos, desdobramentos. São coisas fáceis e dentro da plataforma está mastigadinho. Aí o seu Zé, para ir para o próximo nível, ele tem que ter essa sacada. Senão ele vai tocar 50 anos, os 6 acordes, tocando as mesmas musiquinhas, arroz, feijão, com as batidinhas dele. Valeu! Honro, seu Zé. Honro de verdade. Tá? Só que isso aqui é uma grande falsa. Sabe? A maioria, tá? A maioria. Que daqui 9 meses a pessoa ficou dependente de cifras e pastinhas. Como que eu sei disso? Porque eu recebo alunos o tempo todo que tem pastas dessa grossura. Muita gente com várias pastas de música que não consegue tocar uma música sem olhar nas benditas pastinhas. E aconteceu o quê? Endureceu o ouvido. É tão forte que a pessoa, ela depende tanto de cifra, que tem uma história que é o seguinte, é bem rápida. Eu tinha uma aluna que ela era dependente 200% de cifra. Tudo que ela tocava, ela tinha um monte de pasta. Eu sabia 1000 músicas, mas não conseguia tocar uma música, não entendia nada que tocava. Tocava por tocar e fria, aquela batida fraca, feia, aquela musiquinha. Sabe quando você ouve as pessoas tocando, dá sono? Fala, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Eu falei, pô, primeira aula você não vai usar mais isso. Tira essa pasta da frente. Minha não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Ó, dá uma olhada nas estruturas. O campo harmônico é esse, a família é essa. Você usa esse e esse acorde, 2 acordes. Você muda no começo, porque a música é movimento. Você começa o acorde tranquilo, depois no final da frase causa suspense. Coloca um acorde de relaxamento. Então é tensão, relaxamento. Eu falo, pô, eu nunca tinha visto isso. Primeiro que eu arrumei as músicas dela, que se você começar a fazer isso, porque a diagramação é como se você escrevesse uma poesia, cara. Tem o final, depois tem a rima, que tem que terminar certinho. Se você escrever tudo bagunçado, os acordes ficam bagunçados. E você consegue enxergar as cadências, os padrões. E quando você enxerga os padrões, ninguém te segura. E ela falou, meu Deus do céu. Falei, então dá a tua pasta. Peguei a pasta, juro por Deus, joguei longe. E a gente tocou a música inteira se olhar na pasta. Acredite, eu enchi meu olho d'água, ela também, a gente se abraçou. E olha só o efeito colateral. Depois eu falei para ela, parabéns, você não sabe tanto que eu tô feliz. E ela falou, eu também. E eu falei, vamos fazer de novo? Ela falou, vamos, mas deixa eu dar uma olhadinha na pasta. Olha só o vício que o ouvido dela, ela mesmo sabendo tocar, ela criou uma dependência gigante em cima da pasta.
E, infelizmente, a gente teve que adotar outros métodos para desfazer o que ela tinha aprendido errado. Ouvido endurecido, cuidado. Agora que você sabe disso, não faça mais isso. Agora lá na escolinha dos 150, o carinha que fazia exercício, aprendia tablatura, qual que é a musiquinha que você quer tocar? Toda aula ele fala, qual a musiquinha que você quer tocar? E a outra aula, qual a musiquinha que você quer tocar hoje? E a pessoa está aprendendo, ela só está enchendo uma pasta de música, não sabe o que está tocando, não sabe solar, não sabe mudar de tom, canta no tom errado, aí a voz não alcança, sai desafinado, fica coisa horrível, tudo errado, meu Deus. Chega uma hora que, opa, isso aqui é certeza que a pessoa desistiu. Não tem como a pessoa, só se ela for muito apaixonada por música para ela segurar essa onda aqui, porque é doideira. Aqui, que é o que a gente chama de freio de mão puxado, a pessoa, ela evolui muitos anos em teoria e não domina o instrumento, a arte de jeito nenhum. Como a professora de piano que eu falei, não sabe tocar piano. Não sabe tocar piano, não tem dinâmica, é mecânico, não sabe tirar uma música de ouvido, não sabe improvisar, não sabe criar uma introdução, não sabe modular e não sabe tocar uma música nova. Só toca o que está ali na pasta. Eu não quero isso para mim, não quero isso para você. Se você está assistindo esse vídeo aqui e pretende seguir uma parada dessa, é melhor sair o quanto antes. Agora, se você quer tocar música como arte, como artista, os artistas que você ama, que você gosta, essa galera tem feeling. Eles tocam sentindo a música, eles tocam compondo, criando e evoluindo. A gente usa a teoria, sabe como? Como fermento para o pão. É 80-20. 80% prática, 20% teoria. Se você pegar o fermento e comer só o fermento, é horrível. Mas ele é essencial para o pão, mas na dose certa. A hora que está misturado com o pão, com a massa, que cresceu tudo certinho, você come o pão e fala, nossa, que delícia. E você nem sentiu o fermento ali no pão. Então agora você vai descobrir a sacada para você aprender na prática os fundamentos da tão desejada técnica fingerstyle, independente do seu nível atual. Vem comigo. Você vai descobrir a sacada para você aprender na prática os fundamentos da tão desejada técnica fingerstyle, também conhecida como Chord Melody. Fingerstyle nada mais nada menos que uma técnica de fazer solo e a base juntos, simultaneamente, né? Como eu disse, também conhecida como Chord Melody. Eu vou te mostrar o que é, tá? Para que serve, quais são os fundamentos. Eu vou te mostrar os passos que você deve aprender para conquistar essa técnica. Quero te ensinar a pescar, tá? Eu não vou te entregar o peixe prontinho, não. Porque a partir dos fundamentos, a partir das estruturas, você consegue trabalhar e criar, desenvolver seus próprios solos de qualquer música, qualquer estilo, música evangélica, country, blues, qualquer estilo musical, nas suas músicas desejadas. A partir dos fundamentos, você estudando e aplicando passo a passo, você vai atingir a técnica do fingerstyle. O que você precisa saber e ter em mãos as ferramentas, foi como eu disse. Quando você poderá executar essa técnica, que é uma arte, tá? Apaixonante, que encanta pessoas. Eu gosto muito dessa técnica, ela é uma técnica que é bem trabalhada. O bom da técnica que faz com que você estude mais harmonia, né? Estude também a parte de escalas e junte os dois. Mas entre harmonia e melodia, existem algumas técnicas que eu vou te falar agora. Bom, agora eu vou te mostrar os fundamentos básicos do fingerstyle. Essa estrutura que você tem que ter para poder solar e fazer o acompanhamento junto ao mesmo tempo. Eu vou dar exemplos práticos, vou tocar uns trechos de músicas e vou te mostrar no meio das partes da música
o que eu estou fazendo? Qual dos elementos que eu estou aplicando em que momento? Tá? Para você começar a reconhecer isso dentro da música. E para você enxergar a música dessa forma. É um processo até interessante, gostoso, tem que ser feito com paciência e aos poucos. O que a gente vai precisar, em primeira mão, é entender campo harmônico. É algo que você já vem estudando, algo que você precisa, mesmo que você toque e cante uma música com batidas do jeito tradicional, né? É entender como a música funciona, né? O campo harmônico, que é a estrutura das famílias, a tonalidade, é o que é usado para cifrar uma música, para musicar uma letra. Então, campo harmônico. E você vai precisar do sistema Caged. O que seria o sistema Caged? Uma forma de você transitar no braço do instrumento, tá? Não é nada de bicho de 7 cabeças, o sistema Caged. Eu vou até colocar aqui na tela para você essa imagem que você está vendo agora. O braço do instrumento inteiro são 5 desenhos para cada acorde. Olha aqui, no caso do Dó, eu tenho Dó na primeira região, o Dó na segunda região, o Dó na terceira região, e o Dó na quarta região, e o Dó na quinta região. Ó, sistema Caged significa Dó, Lá, Sol, Mi e Ré, como eu mostrei na imagem. Nessa segunda imagem, eu mostro que o Dó é um desenho isolado, é um desenho novo. O Lá é um segundo desenho, mas ele é igual ao shape, né? Shape, desenho, a mesma coisa que o Si. O Sol, a gente pode considerar uma nova digitação, um novo formato, tá? São formatos. O Mi é um outro desenho diferente, que é a mesma coisa que o Fá. Preste atenção, que veja que a digitação é parecida. A gente adiciona a pestana. E o Ré, que é um desenho sozinho. Então, na prática, a gente tem 5 desenhos. Olha aqui, ó. Dó, o Lá, o Sol, o Mi e o Ré. Acredite, só temos 5 desenhos. E todos os outros acordes derivam desses 5 shapes. No braço inteiro. Quando eu faço um Dó, ele é um acorde novo. Quando eu quero fazer o Dó em outra região, eu faço ele usando o desenho do Lá. Ó. Lá, Si, Dó. Quando eu quero fazer o Dó aqui na outra região, eu uso esse é o desenho do Sol. Ó. Sol, Lá, Si e Dó. E tenho esse desenho aqui. Quando eu quero um Dó aqui na frente, eu tenho Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Eu tenho um Dó aqui no desenho do Fá. E por último, o quinto e último, ó, eu uso o Ré. Ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó aqui na frente. Ó. Por que eu preciso disso? A minha escala de Dó na cordinha, ela anda, ó. E a melodia vai caminhar o que a gente chama de ponta. Ela caminha na ponta. E eu preciso das notinhas que me levam até a melodia desejada. Ó. Então, se a melodia estiver aguda aqui, não dá para eu fazer esse Dó, sendo que o meu dedo não chega até aqui. Então eu sou obrigado a usar um outro Dó, né? Um shape que busque, ó. Tá? Então, para isso, temos o sistema Caged, para transitar e navegar no braço do instrumento. Tá ok? Depois temos as escalas, que vai fazer a parte melódica. A escala, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. De Dó, a escala de Sol, maior, né? Pode ser escala menor. Geralmente ela pode ser feita, né? Em qualquer região do braço. Também é preciso dominar
as escalas. Então é um estudo feito separadamente. Depois temos os acordes invertidos. E quando a gente faz um Ré, o baixo de Ré passa a ser Fá sustenido. Para quê? Para que possamos alcançar outros shapes e fazer inversões, onde o acorde fica mais bonito, fica mais clarinho. Onde a gente possa trabalhar os baixos também invertidos. Então aqui é a questão do baixo. Olha que legal, campo harmônico é a parte de acompanhamento. Caged são os acordes, é a região que a música vai estar caminhando. E escala é a própria melodia dita, né? Que são os solos, o que você canta, o que você assovia. E acorde invertido, os baixos que andam. Olha que maravilhoso. Estudando separadamente não fica difícil. Eu vou até dar exemplos. E, por fim, dedilhado básico. O dedilhado básico é simples de entender. Vou até passar ele para você de uma forma que você vai usar como padrão. Vamos pegar o indicador, o médio e o anelar e colocar nas 3 primeiras cordas de baixo para cima. O indicador fica na Sol, o médio fica na Si e o anelar fica na Mi. Esses 3 dedos vão trabalhar nessas 3 cordas, tanto puxando junto ou tocando separadamente. Se você não tem essa técnica ainda, é só estudar com calma. Lembre que a gente está estudando fundamentos para chegar na técnica do fingerstyle. Então você precisa entender as famílias, que é o campo harmônico, né? Que você já faz base nas músicas. Então você já tem um pouco desse conhecimento. Sistema Caged, se você ainda não domina, comece a tocar em outras regiões do braço. Se você já domina, melhor ainda. Escalas, né? Se você domina alguma escala ou outra, né, você já vai ter mais facilidade. Se não, você pode começar a criar solinhos a partir da corda Mi. Por exemplo, então a própria cordinha Mi, você pode andar com os acordes e ir tentando buscar onde está a melodia e conectar o acorde junto com essa melodia através do sistema Caged. Voltando, né, só dando essa pincelada, o acorde invertido é o baixo que te acompanha. E o dedilhado, a gente vai finalizar agora o dedilhado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Treinou dessa forma, faz o contrário. Depois juntos. Monta um acorde, as 3 cordas de cima ficarão para o baixo. Ó. Se for Sol, usa esse baixo. Tá abafado porque eu estou abafando aqui. Se for o acorde de Lá, você usa o baixo. Se for o acorde de Ré, cada acorde, ó, Sol, Lá menor, Ré. Tá vendo? Então, a partir daqui, do dedilhado, que a gente vai andar pelo braço através dos fundamentos. Bom, e a grande sacada é estudar certo e na ordem certa. Tem que obedecer essa ordem. Entender de campo harmônico, entender o sistema Caged, entender as escalas, os acordes invertidos e os dedilhados. Esse conjunto de ferramentas vai te possibilitar a você realizar. Então tem que ser na ordem correta. Não pode pular etapa. Isso aqui é tão importante, tão fundamental, acredite, que é um mega mapa. Quando eu comecei a fazer fingerstyle,
eu não tinha essa noção, esse mapa pronto para eu executar um solo, para executar uma peça, um tema. Então acabava sendo complicado e complexo, porque eu pulava etapas. Eu não tinha esse mapa na minha mente. Então anote esse mapa, siga ele, que é o caminho mais rápido. Você vai ter velocidade em atingir essa técnica do fingerstyle, tá ok? Seguindo então esse passo a passo, você vai conseguir dominar e desenhar as canções que você mais gosta. O gostoso é saber o que você está fazendo, o porquê que você está apertando ali, invertendo acordes, criando novas melodias. Aprender fingerstyles da maneira correta, né? Vou repetir, é muito melhor do que você decorar a música. É um sofrimento danado. Você decora uma música, se você precisar, né? Se tiver o desejo de fazer outra música, você não tem acesso a esse tipo de informação. Então, mesmo que você estude passo a passo, você está montando tijolinho por tijolinho da sua casa. Então, você dominando todas as técnicas, você toca a música que você quiser. É muito mais prazeroso. Você vai sentir alegria, vai ter prazer em tocar e vai dominar o instrumento. Então, é melhor aprender do que decorar. Então, eu vou dar alguns exemplos. Tá? Eu vou dar 4 exemplos. O 5º exemplo eu vou fazer, tá aqui atrás dessa folha, para você fazer junto. Eu abaixei o microfone aqui para captar o som do violão com mais qualidade. E depois eu vou erguer e vou analisar o trechinho da música fingerstyle que eu acabei fazendo. Esse primeiro exemplo é minueto de Bach. É minueto em sol, só que eu estou fazendo em lá, para ficar mais fácil de explicar. O que eu fiz? Eu peguei esse lá e a melodia é essa daqui, ó. Então eu fiz, ó. E joguei o lá de novo. Depois eu fiz o ré, ó. E fiz essa frase, ó. E joguei o lá de novo. Tá? Minueto. Aí fiz o ré de novo, só que eu, em vez de fazer assim, eu fiz com esses 2 dedos só. E eu toquei o baixo, ó. O baixo, ó. Mi. E encerro aqui. Tá? Então é lá, ré, mi e lá. Tá? Uma música que chama-se Minueto do Bach. Indo para o próximo exemplo, vou abaixar o microfone novamente. Nessa música, o compositor ele abaixa o misão, a gente chama de dropar. Abaixar a corda mi para chegar na afinação do ré. Então você pode olhar no afinador, tem que bater o rézão. No caso, o meu violão já está afinado meio tom abaixo. Mas então tem que bater o som do ré. Tá ok? Então, eu vou dar um gás no microfone aqui e vou gravar essa música que chama-se O Som dos Carrilhões. O que acontece com essa música, analisando aqui a estrutura, ela é em ré. Então, ó, ré maior, ó, é o mesmo do lá aqui, só que ó, lá, si, do, ré. Eu ponho a pestana aqui, o dedinho aqui, ó. E o baixão aqui, ó. Tá? Depois vem o baixo aqui, ó, que é a nota lá, que é a que a gente compensa. Ó. Tá afinado meio tom, então o lá era aqui, passa a ser aqui, ó. Aí o acompanhamento aqui no dedilhado, ó.
Então a gente tem a harmonia, o campo harmônico. Caged, que eu andei aqui, ó. Lá, si, dó, ré. E o ré tá aqui. Tá? E tô usando aqui os baixos, dedilhado. Também invertendo os baixos aqui, ó. Tá? Então, ó. E a harmonia aqui no meio. Aí vem aqui, ó. Isso aqui é um Mi menor. Tá? Campo harmônico. Mi menor, ó. Lá 7, ó. Só que eu coloco uma sexta aqui, ó. Campo harmônico, ó. Aí vem aqui, ó. Tá ok? Isso aqui é um Ré, tá? Um Ré, ó. Nesse desenho do Dó. Dó e Ré, ó. Aí eu volto de novo, ó. Mi menor. Ó. Pode até, ó. Que bonito. Aí eu faço, ó. Ao arpejo diminuto, ó. Mi menor subindo, ó. Fiz o dedilhado agora, tá? Olha só os fundamentos, dedilhado. Aí eu faço aqui, ó, Mi menor. Harmonia. Lá 7. E resolvo no Ré. Agora eu vou para Sol. Só que o meu baixo aqui tem que ser compensado. Eu faço o Sol assim, ó. Com quinta aumentada. Aí eu faço o Ré 7 aqui. Só que eu ponho o baixo aqui em cima, ó. Vai ficar assim, ó. Que bonito. Então fica, ó. Deixa o baixão do Ré, ó. Isso aqui é uma sétima, ó. O Sol maior, ó. Ó, Ré, Mi, Fá, Sol. Só que ele muda, né? Ó. Ai, que lindo. Aí vem aqui, ó. Lá 7. Ré 7. E repito, ó. Que gostoso. Tô em Ré 7, ó. Ó. Sol. Olha que final bonito, que agora eu vou fazer uma escala de Mi com sétima, que é um mixolídio, que ó, vai fazer, ó. Vai ter aqui, ó. Ó. Dó 6. Mi bemol, Sol. Dó, Ré, Sol. E no harmônico. Olha que bonitinho esse final, ó. Então essa música chama Ao Som dos Carrilhões. Agora, esses dois últimos exemplos, falando sobre esses fundamentos, vou fazer no violão com cordas de nylon. E nesse exemplo, agora eu vou tocar uma música do Ernesto Nazaré, tão bonita e tão conhecida, Odeon. É só um trechinho, só para você ver que nesse caso agora a gente vai trabalhar com os baixos, no baixo que vai caminhar aqui nessa melodia. E depois eu faço uma análise rapidinha dela.
Analisando esse trecho, começa o baixo andando, ó. Tudo Mi menor. Deixa eu tirar o microfone da frente. Mi menor 7, ó. Dó, Sol, Lá menor. Mi menor aqui. Mi menor 7. Né? Como se fosse Mi menor 6. Lá menor 6. Olha aqui, Lá menor. E aqui tá a quinta. Aí Si com sétima. Ó. Aí o dedilhado. Aí eu volto, ó. Quinta, aqui na ponta. Melodia. Mi menor. Aí Dó. Si. Com baixo de Sol. Com baixo. Mi menor com baixo de Sol. Fá sustenido meio diminuto é a harmonia do Mi, né? Segundo grau. Ó. Si7. Mi menor. Lá menor. Si alterado. Ó. Yesterday, um rock, né, dos Beatles. Uma música lenta, na verdade, né? Vou colocar pertinho aqui. Então vamos lá. Bom, agora a sua música para você começar a treinar. Como exemplo aqui simples, Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Tá? Isso aqui tá o campo harmônico. Quando olhei a terra ardendo. Tá? Analise primeiro o campo harmônico, do jeito que eu segui lá. Igual a fogueira de Si com sétima, São João. São os acordes que você vai usar. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Aí repete, né? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Ok? Aí eu escrevi a melodia dela aqui, ó. 0, 2, 4, 7, 7, 4, 5, só na mizinho. 0, 2, 4, 7, 7, 5, 4, melodia da música. 0, 0, 2, 4, 7, 7, 5, 4, 0, 5, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 0, 0. A base é essa daqui, né? Mi, Lá, Mi, Si e Mi. Só que a gente vai transportar o Mi pra cá, ó. Vou jogar ela aqui para você treinar em casa, tá? Essa técnica. Então, ó. 0, 2, 4. A gente tem um Mi aqui, ó. Para fazer base. Esse Mi fica meio longe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar um Mi aqui, ó. Em outra cor. Para ficar melhor. Quando olhei... Eu jogo um Mi aqui, só que no desenho do Ré. Ó, quando tiver na bolinha aqui, ó, é o desenho do Ré, lá na casa 4. Aí você toca o Mizão no baixo, ó. Quando olhei... Olha que bonitinho. De novo, ó. Quando olhei... Ó, tô fazendo, ó, Ré, Mi. Esse que é o lance daquela etapa
do caged, ó, Ré transportado para poder pegar a melodia aqui. E o baixão não pode deixar de ser o Mi. Quando olhei... Agora, ó, agora o dedinho tem que vir aqui na casa 7, ó. Aí, o que acontece? Você puxa o dedinho aqui, ó. Dedinho. É simples, ó. Quando olhei... Pode ser uma notinha só aqui no dedilhado, ó. Que é, ó. Aí vem o Lá aqui, ó. Esse Lá aqui, ó. Faz com pestaninha e põe o dedinho aqui na ponta. Então vai ser um Lá aqui, tá? Com o dedinho, quando eu faço esse risquinho para colocar o dedinho na ponta. Aí, ó, 0, 2, 4. A gente volta pro nosso Mi aqui, ó, igualzinho a esse aqui. Olha que legal. Não é bicho de 7 cabeças, não. É só ir montando aos poucos o nosso Mi. Só que no shape. O que é shape? No desenho do Ré, lá na casa 4. Como a gente sabe, vamos esticar o dedinho. Aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Qual fogueira... Aí vem aqui, ó. Si. Nesse 7, esse X aqui é aqui, ó, atrás, ó. Vamos começar para entender bem, ó. 0, 2, 0, 2, 4. Agora vamos fazer um Si aqui no modelo de Fá. Si. No modelo do Fázinho. Que tá no círculo. Também tá lá na casa 7. Então vai ficar aqui, ó. Si. Volto no mesmo desenho, ó. Na casa Lá. Na casa 5, desculpa. Que é o acorde de Lá. Aqui. Também no desenho, ó. Na quinta casa. E claro, vai terminar aqui, ó. Esse Mi, que é no desenho do Ré. Esses, não é entre parênteses, em círculo, é o que é o sistema caged pede para acompanhar a melodia. Lá, Si, Mi. Olha que bonito, ó. Então eu vou repetir a parte de cima, ó. Bonitinho, de novo, ó. 0, 2, 4. Certo? Agora aqui embaixo, ó, quase igual. Ó. Eu perguntei. É o Mi. Só que ele é no modelo do shape de Ré, mas toca a corda Ré no baixo, tá? Ó, baixo, a corda Ré solta. O que seria? É uma sétima no baixo, ó. Ó. Meio mixolídio, ó. Aí dedinho na ponta. Fica meio exótico o negócio. Dedinho na ponta. Aí eu volto a escala, ó. 7, 5, 4. Lá normal. Que é nesse 0. Depois, dedinho na ponta aqui, ó. Ó, lá. Tem que mudar o shape. Ó, 4, 4, 2, 2. Nesse 2 é o Si com sétima normal. Depois do Si com sétima, puxa o dedinho pra cá.
2200. Aí finaliza a música. Daí, de forma simples, a técnica número 1, tocando o seu primeiro fingerstyle. Simples de tudo, ó. 0, 2. O baixão, tá? Uma das etapas que eu falei. Sistema Caged, eu tô fazendo um Mi aqui, ó. Dedinho, ó. De novo. Si. Lá. Mizão. Agora aqui, ó. 0, 0, 2. O baixo de Ré. Fica meio exótico. Dedinho. Finalizando. Dedinho. Que bonito. Tá ok? Essas foram os fundamentos básicos que eu expliquei. Campo harmônico, sistema Caged para andar no braço do instrumento, escalas, que não pode faltar, acordes invertidos, como coloquei o Ré no baixo, e o dedilhado, que eu expliquei no início. Tá? Esses são os fundamentos. Paciência, carinho, amor, paixão. Cada passo que você der é uma conquista. Estudando campo harmônico, sistema Caged, escala, aos poucos, você vai chegar no topo. E a gente vai comemorar juntos. Muita gente está se perguntando agora, mas Doni, como eu faço para dar o próximo passo? E o fato é que sim, eu tenho a solução completa, que é justamente a plataforma Relâmpago 3.3. Eu procurei dar o máximo de valor aqui, mas o tempo, né, o meu tempo, para eu passar esse conhecimento, esse caminho é limitado. Mais para frente, eu vou falar mais sobre essa oportunidade. Por enquanto, eu quero que você deixe o seu comentário no nosso grupo de estudos do Facebook, com a sua maior dúvida. E a próxima aula do nosso curso será ainda melhor de todas, a cereja do bolo. Eu garanto isso por 2 motivos. Você vai aprender a sacada da sacada, o que eu chamo de o segredo dos acordes. E essa sacada vai te ajudar a montar centenas de acordes sozinho, sem precisar decorar nada, sem desenhos, sem shapes, sem posições, dicionários de acordes e livros, então nem pensar. É para você aprender de verdade. Acordes menores, acordes maiores, com extensões, nona, 13ª, 11ª, com quarta, tudo isso. Você vai virar um completo músico autodidata nesse quesito, um verdadeiro dicionário de acordes ambulante. Vai saber montar qualquer acorde que aparecer. Acorde que todo mundo tenta evitar porque acha que é um bicho de 7 cabeças. Essa sacada vai te tirar o fôlego, vai te transportar lá para o futuro. Para você ter uma ideia, esse conteúdo só é ensinado por aí, quando ensinado, 1 ano depois. E você vai aprender na próxima aula em apenas 25 minutos cronometrados no relógio. Além disso, também no último episódio do Método Relâmpago, eu vou te dar o download do mapa estrutural da plataforma Relâmpago 3.3. Isso em arquivo mesmo, em PDF. E é isso mesmo, você vai poder olhar por trás das cortinas e entender exatamente como ela foi desenvolvida e absolutamente tudo que ela entrega. Aí vai ficar ainda mais claro para você porque qualquer pessoa comum, de carne e osso como nós, como muitos dos meus mais de 4.000 alunos, evoluem o equivalente a 3 anos em apenas 3 meses. É isso aí, eu te vejo na sexta-feira, na próxima aula e a melhor aula de todas, a cereja do bolo. Até mais. Comecei a tocar violão, a dedilhar, a bater algumas coisas com 16 anos e nunca me imaginei que eu podia me acompanhar cantando. Eu tenho violão há mais de 10 anos, sempre tentando aprender a tocar e
Até hoje não consegui aprender nada. Me passava vergonha porque eu não sabia os acordes, não sabia direito como bater no violão, ritmo, eu não sabia quase nada de ritmo. Eu tenho muito tempo de violão, cerca de 30 anos no mínimo, e eu só conhecia o braço de violão até a quinta casa. Com o método relâmpago, eu deslanchei. Acabei adquirindo esse método relâmpago do Doni. Posso dizer que nesses meses aí que estou fazendo, aprendi mais que em toda a minha vida mexendo com violão. Hoje eu consigo tocar na banda da nossa igreja. Hoje eu consigo tocar individualmente. Quando eu, no passado, antes de conhecer o curso do Michael Doni, eu apenas conseguia tocar junto com a banda e ainda acompanhando eles ali, passando um pouco de vergonha porque eu não sabia nem tocar direito. Mas o Doni, ele tem um método simples, fácil, prático e eficiente, que você não precisa decorar. Mas o quanto eu evoluí, o bastante para escutar de pessoas que no início me pediam para ou toca ou canta, ou então para, não dá não, isso não é para tudo, tem que nascer com um dom. Eu já evoluí bastante para escutar essas mesmas pessoas dizer: tu melhorou muito, canta aí pra gente. Fique sabendo, o sonho é possível. É possível, porque vale a pena investir no seu sonho, porque o meu sonho ele não tem preço.